Bom, senhores, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Iremos iniciar nesse momento o módulo 1 do curso de pós-graduação em Direito Constitucional. Parceria essa entre o curso Múltiplos e a Universidade Cândido Mendes. Meus amigos, o primeiro tema que iremos tratar no nosso módulo 1 é o tema controle de constitucionalidade. Em especial, iremos falar de uma teoria geral acerca do controle de constitucionalidade, que evidentemente penso, a matéria de maior importância ou de grande importância hoje do direito constitucional moderno. Há vários bons livros acerca do direito constitucional, em especial o controle de constitucionalidade. Temos grandes autores, como Gilmar Ferreira Mendes, em seu curso de Direito Constitucional, há uma grande contribuição sobre o controle de constitucionalidade. Temos também o livro do professor, hoje também ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Luiz Roberto Barroso. Enfim, temos ainda Clemerson Merlin Cleve, dentre outros autores importantes acerca do controle de constitucionalidade e do direito constitucional como um todo, enfim, do controle de constitucionalidade em especial. Então, passaremos agora ao estudo de uma teoria geral sobre o controle de constitucionalidade, iniciando basicamente tratando sobre o conceito de controle de constitucionalidade. Meus amigos, o controle de constitucionalidade nada mais é do que a verificação da compatibilidade vertical entre uma lei e a Constituição, entre um ato normativo e a Constituição. Saulo, como assim verificação da compatibilidade vertical entre um ato normativo e a Constituição? Meus amigos, muito simples. A nossa Constituição, ela ocupa uma posição de prevalência hierárquica. É como se o ordenamento jurídico brasileiro ele fosse dividido em Constituição Federal, leis e atos administrativos. Essa dinâmica é da pirâmide kelseniana. É uma dinâmica particular de análise do ordenamento jurídico. E isso é transladado também para o ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição Federal, ela ocupa o ápice, ela ocupa o epicentro, veja, o vértice do ordenamento jurídico. Não há nenhuma norma acima da Constituição. Isso porque no Brasil nós temos como um princípio norteador do direito constitucional e também, evidente, do controle de constitucionalidade, o princípio da supremacia da Constituição. Princípio da supremacia da Constituição. O que é isso, Saulo? Princípio da supremacia da Constituição. A Constituição, ela ocupa, evidentemente, uma posição de supremacia, de superioridade hierárquica, enfim, de relevância hierárquica quando comparada às demais espécies normativas de nosso ordenamento jurídico. Então, fica claro que a Constituição, ela ocupa uma posição, enfim, de superioridade hierárquica quando comparada às demais leis. Enfim, quando comparada aos atos infraconstitucionais. Meus amigos, o que são as normas infraconstitucionais? São as normas abaixo da Constituição. Infra quer dizer baixo, constitucional, Constituição. Então vejamos, as leis, enfim, os atos normativos abaixo da Constituição, infraconstitucionais, devem necessariamente serem compatíveis com a Constituição, sob pena de nulidade, sob pena de invalidade. Veja, meus amigos, é fundamental que uma lei, para ser válida, tenha seu conteúdo compatível com o conteúdo da Constituição. É fundamental que um ato normativo infraconstitucional, que uma espécie normativa infraconstitucional seja compatível com a Constituição, que o conteúdo dessa lei seja compatível com o conteúdo da Constituição. Enfim, meus amigos, vamos imaginar uma lei que diga que será punido com pena de morte, enfim, todo aquele que cuspir no chão. Meus amigos, será que
essa lei é válida? Será que essa lei é constitucional? Evidente que não, porque sabemos que no artigo 5º, inciso 47A da Constituição, há uma vedação à pena de morte no Brasil em caso de normalidade institucional. Só é admitida a pena de morte no Brasil em caso de guerra declarada. Ora, não pode uma lei, portanto, instituir pena de morte em casos de normalidade institucional. Tá? Então, é claro e evidente que essa lei que criamos agora, essa lei é incompatível com o que emana com o texto constitucional em especial. Então, diante dessa explicação, meus amigos, sobre o princípio da supremacia da Constituição, já estamos mais maduros para entender o nosso conceito, que a Constituição é o conceito de controle de constitucionalidade, que é a verificação da compatibilidade vertical entre o ato e a Constituição, entre o ato normativo e a Constituição. É verificar, enfim, se a Constituição é observada por uma lei, se ela é observada por um ato normativo. Tá? Então, diante daquela dinâmica da pirâmide kelseniana que conversamos agora, já temos, enfim, substrato, já temos, conhecimento suficiente para seguirmos em frente no trato do tema controle de constitucionalidade. Meus amigos, já conhecemos o conceito de controle, que é a verificação da compatibilidade vertical entre um ato normativo e a Constituição. Passaremos agora, portanto, à análise dos pressupostos do controle de constitucionalidade. Quais são os pressupostos para que, enfim, exista o controle de constitucionalidade? Primeiro ponto importante é que haja a chamada supremacia material da Constituição. A Constituição, meus amigos, ela tem uma supremacia conteudística, uma supremacia material em relação aos demais atos normativos. O conteúdo da Constituição, ele é superior ao conteúdo da lei. É uma superioridade valorativa, uma superioridade axiológica. O conteúdo material da Constituição, por evidente, é um conteúdo superior ao conteúdo das normas infraconstitucionais. Meus amigos, também temos como outro pressuposto fundamental do controle de constitucionalidade a chamada supremacia formal. O que você quer dizer com isso, Saulo? Há uma notável rigidez constitucional. É fundamental que a Constituição seja rígida. Saulo, o que é rigidez constitucional? Para que eu possa entender esse segundo pressuposto. Meus amigos, rigidez constitucional é quando o procedimento de alteração da Constituição é mais dificultoso, mais rígido, mais difícil do que o procedimento de alteração de uma lei, por exemplo. Então vejamos, a Constituição ela será rígida quando o seu procedimento de alteração for mais difícil do que o procedimento de alteração de uma norma infraconstitucional. Esse cenário se apresenta em nosso ordenamento jurídico. Meus amigos, se você for analisar o artigo 60 da Constituição, você verá que o procedimento de alteração da Constituição através de emenda constitucional se dá através de 2/3 dos votos dos membros das duas casas legislativas em 2 turnos. Então, para que haja a alteração da Constituição, e aliás, ultimamente tem ocorrido diversas alterações constitucionais, em especial no final do ano de 2014, muitas emendas constitucionais, enfim, foram trazidas a lume, inclusive recentemente, emenda constitucional 84, que alterou a redação do artigo 159. O legislador tem sido bastante pródigo em alterações constitucionais.
Mas vejam que para que haja uma alteração da Constituição é fundamental que se atente a esse procedimento constante do artigo 60. 2/3 dos votos dos membros, 2/3 dos votos dos membros das duas casas legislativas, quais sejam Câmara dos Deputados e Senado Federal, e ainda em 2 turnos de votação. Saulo, mas por que a Constituição ela é rígida? Muito simples, porque esse procedimento de alteração constitucional é mais dificultoso, é mais rígido do que o procedimento de alteração, por exemplo, de uma lei ordinária ou de uma lei complementar. Aqui temos o procedimento de alteração de lei ordinária, por exemplo, e no 69 de lei complementar. Meus amigos, no artigo 47, nós temos que será aprovada uma lei ordinária a partir do quórum de maioria simples, que leva em conta a maioria dos presentes, desde que esteja presente, no mínimo, a maioria absoluta dos membros da Casa. Já no 69, para aprovação de uma lei complementar, é fundamental que seja atendido o quórum de maioria absoluta, que leva em conta o número total de membros da Casa Legislativa. Então, meus amigos, analisando comparativamente a forma de alteração da Constituição e a forma de alteração, enfim, criação de uma lei ordinária e de uma lei complementar, fica claro que o procedimento de alteração da Constituição é notadamente mais dificultoso, mais rígido, mais difícil do que o procedimento de alteração de uma lei complementar, de uma lei ordinária, enfim, das demais espécies normativas admitidas no direito brasileiro, lá constante do artigo 59 da Constituição. Então já entendemos o segundo pressuposto para o controle de constitucionalidade. O primeiro pressuposto, o primeiro requisito para a existência de controle de constitucionalidade é uma supremacia material, uma supremacia valorativa, uma supremacia de conteúdo da Constituição quando comparada às demais espécies normativas. O segundo pressuposto, uma supremacia formal, é fundamental que haja uma rigidez constitucional, é fundamental que a Constituição ela seja alterada por um procedimento mais difícil do que o procedimento para alteração de leis. E o terceiro e último pressuposto para a existência do controle de constitucionalidade é a existência de um órgão competente para o exercício desse controle de constitucionalidade. Regra geral, o controle de constitucionalidade é feito por órgãos do Poder Judiciário, mas veremos também hipóteses onde o controle de constitucionalidade será exercido pelo Legislativo e pelo Executivo também. Tudo bem, meus amigos? Então, entendemos o conceito de controle de constitucionalidade, entendemos também os pressupostos para a existência desse controle de constitucionalidade e seguiremos falando dos elementos do controle de constitucionalidade. Saulo, para que haja controle de constitucionalidade, quais são os elementos essenciais do controle de constitucionalidade? Meus amigos, para que haja controle é fundamental que haja um parâmetro e um objeto. O controle de constitucionalidade ele é basicamente a análise da compatibilidade de um objeto com o parâmetro. O que é o parâmetro? Basicamente, o parâmetro é a Constituição. O parâmetro do controle de constitucionalidade, Saulo, que é mesmo o controle, é a análise da compatibilidade vertical, é ver se uma lei é compatível ou não com a Constituição. Então, o parâmetro do controle qual é? É a norma constitucional supostamente violada. Ah, Saulo, naquele seu exemplo absurdo que você deu no começo, dizendo que foi criada uma lei dizendo que seria punido com pena de morte todo aquele que cuspir no chão, qual é o parâmetro de um eventual controle de constitucionalidade sobre essa lei? Ora, o parâmetro, a norma constitucional supostamente violada, seria o artigo 5º, inciso 47, a linha A, que diz: são vedadas as penas, a linha A de morte, vírgula, salvo em caso de guerra declarada. Esse seria o parâmetro do controle de constitucionalidade dessa lei notadamente inconstitucional. Mas, Saulo, eu estou entendendo que o parâmetro é a norma constitucional supostamente violada. Mas, amigos, vamos avançar, porque estamos aqui num curso de pós-graduação. Precisamos extravasar os
conceitos dados em graduação. Meus amigos, no entanto, a expressão bloco de constitucionalidade, ela ganha uma importância, porque temos um professor português chamado Canotilho, e o Canotilho, ele se inspira, evidente, na noção de bloco de constitucionalidade que é trazida do direito francês, e basicamente o direito francês diz que o bloco de constitucionalidade, ele extravasa os limites de uma Constituição entendida formalmente. Como assim? Na Constituição nós teríamos as normas formalmente constitucionais, porque estão ali previstas na Constituição. Mas no direito francês se admite também normas constitucionais em relação ao seu conteúdo, mesmo que ocupem um outro documento normativo. É possível uma norma materialmente constitucional, de conteúdo constitucional, em uma lei, por exemplo. Então vamos analisar essa ideia de parâmetro em duas perspectivas. A perspectiva comum de análise do parâmetro é que o parâmetro é apenas o texto constitucional, ou seja, uma lei só vai ser inconstitucional, um ato normativo só vai ser inconstitucional se violar alguma norma da Constituição, e só da Constituição. Essa é uma perspectiva reduzida do parâmetro. Mas temos ainda uma perspectiva ampla do parâmetro. É a ordem, então vejamos o que é a ideia de parâmetro numa expressão ampla. É a ordem constitucional global. E aí está intrinsecamente ligada à ideia de bloco de constitucionalidade. Normas materialmente constitucionais, então, são aquelas em conteúdo. Constitucionais em conteúdo, mesmo que não estejam no corpo da Constituição. Podem servir como parâmetro para o controle, ainda que não estejam presentes no texto constitucional, isso que eu acabei de explicar para vocês. Conjunto de princípios e valores que não estão, evidente, necessariamente previstos na Constituição. É adotada na França e o Gilmar Mendes defende essa perspectiva do parâmetro ampliada, uma perspectiva ampla do parâmetro aqui no direito brasileiro. Mas é majoritário o entendimento de que o parâmetro é analisado numa perspectiva restrita, uma perspectiva reduzida, somente será, portanto, parâmetro do controle de constitucionalidade o texto constitucional. Saulo, e o objeto? Ora, o objeto é o ato questionado, é o que está sendo questionado. É a lei X, por exemplo. É o caso que demos, aquele exemplo do início. Uma lei criada, uma lei absurda, dizendo que será punido com pena de morte todo aquele que cuspir no chão. Meus amigos, o parâmetro é o artigo 5º, inciso 47, a linha A. E qual é o objeto? Ora, o objeto é essa lei que foi criada. Essa lei que foi criada violando o conteúdo da Constituição. Tá? Fica claro, então, a partir dessa análise, através de exemplo, o que é o parâmetro e o que é o objeto do controle de constitucionalidade. Já entendemos que o parâmetro, ele, para parte da doutrina, e essa doutrina capitaneada por Gilmar Mendes, entende do parâmetro a partir de uma perspectiva ampla, baseada na ideia de bloco de constitucionalidade, que a Constituição, as normas materialmente constitucionais de conteúdo constitucional extravasariam os limites formais da Constituição, mas dissemos que isso não é notadamente majoritário. Então vamos continuar na análise do controle de constitucionalidade. Já passamos pelo conceito, já passamos pelos pressupostos do controle, já passamos pelos elementos do controle e agora começaremos a tratar do direito comparado, porque lembrando, essa é uma pós-graduação, precisamos conhecer o direito comparado para entendermos melhor a dinâmica do controle de constitucionalidade brasileiro. Meus amigos, nos Estados Unidos, o controle de constitucionalidade ele se desenvolveu a partir do caso Marbury versus Madison. O caso Marbury versus Madison, ele foi fundamental não apenas para a história do controle de constitucionalidade norte-americano, mas também para o desenvolvimento e construção do controle de constitucionalidade
no mundo inteiro, em especial no Brasil. O Brasil bebeu muito nas fontes desse caso Marbury versus Madison, que foi um julgamento da Suprema Corte que se deu em 1803, quando o juiz Marshall, julgando esse caso, que é um caso relativamente complexo, sobre, enfim, posse num cargo de juiz de paz durante o governo Thomas Jefferson, e o juiz Marshall entendeu que, sim, que uma lei que eventualmente contrariasse o texto constitucional, ela não poderia prosperar. Ela seria nula desde a origem. Então, a Suprema Corte teve que resolver um caso complexo, como eu disse, né, de nomeação de um juiz de paz durante o mandato de Thomas Jefferson. Isso determinou que o controle pudesse ser feito por qualquer órgão do Poder Judiciário. É nos Estados Unidos que nasce, meus amigos, o controle difuso de constitucionalidade, que veremos, sim, com mais detalhamento em próximos blocos. E dentro da análise de um caso concreto. Então, lá nos Estados Unidos nasce o controle difuso, que é aquele que pode ser realizado por qualquer órgão do Poder Judiciário, e o controle concreto ou incidental, é aquele que é realizado a partir da análise de um caso concreto e não a partir de uma análise abstrata de uma norma jurídica, tá? E nos Estados Unidos firmaram o princípio da nulidade, que representa a ideia de que a norma é nula desde a origem. O modelo norte-americano é matriz do modelo de controle de constitucionalidade brasileiro, principalmente por conta de Rui Barbosa. Rui Barbosa foi um grande entusiasta do direito americano, estudando muito a ideia de federalismo, estudando muito a ideia de controle de constitucionalidade, e trouxe muito das ideias do constitucionalismo norte-americano para dentro da Constituição Republicana Brasileira, enfim, e isso transcendeu os tempos. Meus amigos, então entendemos aí que no direito americano temos um caso paradigmático, não só para o direito norte-americano, como para o direito brasileiro também, para a análise do Brasil em relação ao controle de constitucionalidade, o caso Marbury versus Madison como paradigmático, e a partir de então começou-se a se admitir controle de constitucionalidade difuso, que é aquele realizado por qualquer membro do Poder Judiciário, e dentro da análise de um caso concreto, que é o controle concreto ou incidental. Vamos ao controle de constitucionalidade europeu continental, também chamado de austríaco. Vocês vão ver que o direito brasileiro ele bebe dessas duas fontes, bebe da fonte norte-americana e da fonte austríaca e continental europeu. Trata-se de um modelo desenvolvido a partir do pensamento de Hans Kelsen. Lembra da pirâmide kelseniana que eu fiz para começarmos a entender a ideia de supremacia da Constituição? Então, foi Hans Kelsen que criou a ideia europeia de controle de constitucionalidade. Dispõe que a norma declarada inconstitucional ela é retirada, ela é extirpada da ordem jurídica. Seria uma norma que não mais poderia prosperar, produzindo efeitos na ordem jurídica. E o modelo europeu ele se diferencia muito do modelo norte-americano, porque não é um juiz comum que realiza o controle, mas é um tribunal constitucional. Então, meus amigos, se nos Estados Unidos houve a admissão da possibilidade de qualquer juiz realizar, qualquer órgão judicial poder realizar no caso concreto a análise da constitucionalidade de uma norma, no modelo europeu isso é diferente. No modelo europeu, somente um tribunal constitucional, somente um tribunal específico pode analisar a constitucionalidade de uma norma. Não é todo e qualquer tribunal que pode fazer isso. É só o Tribunal Constitucional que, notadamente, poderia fazer isso. Tá? Ou seja, não há controle difuso, mas sim concentrado. Por que controle concentrado? Porque é um controle concentrado nas mãos de um único órgão, diferente de um controle difuso, que é aquele que pode ser exercido por qualquer órgão. Nesse cenário, o Tribunal Constitucional analisa a norma em tese, a norma em abstrato. Saulo, então não é analisada a partir de um caso concreto? Não, não é analisada a partir de um caso concreto. É uma análise em abstrato da norma. O Tribunal Constitucional ele diz, olha,
analisando abstratamente essa norma, penso que essa norma viola a Constituição. Não é baseado em um caso concreto, e sim analisando abstratamente, em tese, essa norma. Então, o modelo europeu, ele tem por características básicas a ideia do controle abstrato, ele traz o controle abstrato, a análise abstrata da norma, e o controle concentrado, que é aquele realizado por um único órgão do Poder Judiciário, pelo Tribunal Constitucional, enfim, do Poder Judiciário, o principal órgão do Poder Judiciário. Meus amigos, então, diante dessas considerações iniciais, vamos ainda continuar no estudo do direito comparado, mas faremos isso no próximo bloco.